Então percebam, o planejamento tático, onde estão esses gestores, é ele que vai diluir essa informação. Então, quando chega no colaborador, o colaborador já sabe que ele vai ter que produzir, por exemplo, fazer 1 hora a mais, sabendo que no mês precisa ser entregue 3.000 peças a mais, que a nossa meta é exatamente 9.000 peças nesse trimestre, além do que já era produzido. Então percebam, o tático ele é responsável por receber os objetivos, otimizar isso tudo, decompor esses objetivos e criar uma estratégia para passar isso para que o operacional entregue e entenda. E aí, quais são as características do planejamento tático? Primeira coisa, o planejamento tático ele é extremamente um processo permanente e contínuo. Por quê? Todas as mudanças organizacionais vai passar na mão dele, é ele quem vai diluir isso tudo para fazer. Ou seja, ele sempre tem que estar pensando nos novos objetivos, ou seja, o foco dele é no futuro, pensando nos novos objetivos, como que ele vai diluir isso tudo para fazer com que o processo ocorra de forma assertiva. Ou seja, ele, além da tomada de decisão, ele tem que se preocupar com a parte racional, que é o quê? Como que eu faço realmente com que isso aconteça? O planejamento, ele pensa no quê? Lembra que eu falei que o estratégico traz as possibilidades, as alternativas que eles pensaram, pensando lá no caso da pizzaria, meu pizzaiolo passou mal, o gerente vai falar o seguinte, cara, recebi a ligação, o pizzaiolo falou que não vem. Ele vai ver dessas alternativas qual a mais viável para atender naquele momento. Então, uma das características do tático é exatamente que o planejamento tem que ser sistêmico, ele tem que pensar de forma sistêmica, entrada, processamento, saída, o resultado disso, positivo, ok, mantém, negativo, retroalimenta a informação para mexer novamente nesse processo em busca de um novo resultado. Pensando que ele é totalmente responsável quando a gente fala pela alocação de recursos, ou seja, quer um exemplo? Vamos pensar agora nessa situação que a gente está vivendo, a questão do coronavírus. Então entendam o seguinte, o estratégico, nós enquanto universidade, nós pensamos o seguinte, estratégia do ano, qual matéria será lecionada, quais professores estarão lecionando essa matéria, qual professor com melhor perfil, perfil da turma, conteúdo, tudo isso. De repente, percebam, a empresa pensou num processo como um todo. De repente, entra uma situação atípica, coronavírus. Olha lá, uma das alternativas para que a gente não deixe você, nosso cliente, na mão, é que a gente crie aulas sem te colocar em risco. Então perceba, ele pensou de forma sistêmica qual o melhor modelo de esse aluno ser atendido sem sofrer nenhum risco. A aula online, ou seja, eu estou fazendo a gravação desse vídeo para vocês, estou aqui na minha casa, isso em Guararema, que nem a gente brinca aqui no interior, a porta está fechada, não vai entrar nenhuma capivara aqui, não é isso? Não precisa se preocupar, mas a questão é a seguinte, é uma alternativa para atender essa demanda de forma emergencial, sem colocar o meu cliente em risco. Então percebam, a gente alocou recurso, ao invés de, vamos todo mundo para a faculdade, colocar meu cliente em risco, professores em risco, a gente vai fazer o quê? Vai reformular esse modelo de forma emergencial para atender uma demanda. Isso faz parte do planejamento tático. E aí nós vamos lá para o operacional, que eu falei, que na minha opinião são um dos mais importantes na organização. Não sei se vocês se recordam, quando eu falei em sala do exemplo de uma máquina importada que ela vinha, isso é um caso, eu não vou expor a marca, o produto, mas existiu no Brasil uma máquina e uma produção em série onde a esteira vinha e a própria esteira ela tinha um sensor de peso. Então, quando passava o produto fora do peso, um braço batia e derrubava esse produto. Só que o que acontece? A calibração desse equipamento, dessa esteira, estava dando problema e começou a ir produto com menos matéria-prima necessária, quase que eu falo a empresa, com menos produto, ou seja, você comprou o produto, tinha que ter 1 quilo, estava indo com 700 gramas, ora com peso a mais, enfim, gastaram milhões para tentar acertar tudo isso
e vem equipe e tal, e por fim descobriram que era a falta de nivelamento do piso estava causando isso. Só que antes de chegarem a essa conclusão, todo esse estudo, deslocamento de pessoas, equipe de engenharia do exterior para olhar equipamento, enfim, tudo isso, no meio do caminho perguntaram para um cara das operações, e aí, o que você sugere? Ele falou, e se a gente colocar um ventilador próximo e a gente pesa os produtos que estão vindo? Olha que inteligente, o cara do operacional. Vem o produto e a gente deixa o vento suficiente para balançar a caixa, mas para não derrubar o que está com peso certo. O que passar com menos peso vai cair. Ou seja, o cara do operacional resolveu de forma simples, com apenas um ventilador. Se nós imaginarmos hoje aí um ventilador, sei lá, 150, 200 reais, ele teve solucionado um problema organizacional. Então, quando a gente fala no planejamento operacional, no slide de vocês aí, eu coloquei, ó, planejamento operacional se preocupa com o quê? O que fazer e como fazer, ou seja, nível de tarefa. O que precisa ser executado e como vai ser executado. Esse é o papel do planejamento operacional. E aí a gente tem que pensar que ele é responsável por toda essa parte de operações. E aí algumas falhas da organização, que eles pegam a equipe operacional e só passam as ordens, né? Muitas empresas ainda não entenderam a necessidade de ter o pessoal das operações na hora do planejamento, porque são eles que sabem o que realmente pode atender e como atender, como fazer. Eles falam de métodos, qual a melhor pessoa para fazer determinado serviço. Por exemplo, aí a empresa normalmente fala, eu preciso dobrar a minha produção. O que vem lá na cabeça do estratégico? Normalmente, preciso dobrar a produção, preciso ter uma nova equipe, a empresa trabalha em 2 turnos. Pensando de forma lógica, faz sentido. Preciso do dobro de produção, dobro de funcionário, horários diferentes, eu consigo dobrar a produção. Mas aí eu não pergunto para o pessoal do planejamento operacional o que eles acham disso. Sabe o que acontece? Às vezes o equipamento, a máquina não dá conta de atender essa necessidade. A máquina não está preparada para trabalhar 16 horas consecutivas. E aí eu começo a ter o quê? Problema com quebra de equipamento, com paralisação da produção, atraso os prazos e cronogramas. Então, quando a gente fala do planejamento operacional, a gente está falando exatamente da importância das operações, do planejamento operacional e principalmente desse colaborador, desse profissional que está atuando lá, que ele sabe realmente como chegar a um grande resultado. Então ele, mais do que ninguém, é responsável por todo esse processo e é o cara mais importante da organização. Por quê? Porque ele tem condição de te responder se é possível ou não essa demanda que eles estão querendo. Aí eu fiz um desenho para vocês lá, mostrando do planejamento tático, operacional e o alcance dos objetivos. E aí, quando a gente fala da gerência, gente, desse tático, a gente tem que começar a pensar a responsabilidade que é colocada sobre eles, né? Porque eles entendem o seguinte, a gerência, eles são responsáveis por amenizar, inclusive, a ansiedade de ambas as partes. Eu tenho o estratégico me cobrando, querendo resultado, eu tendo que diluir e passar isso e minimizar a ansiedade deles, mostrando que é possível ou não a gente chegar àquele resultado. Eu tenho o pessoal do operacional com as questões operacionais. Pô, é a equipe que está atuando, enfim, diversas questões também de ansiedade. E no meio de tudo isso eu tenho que manter motivada a minha equipe e liderar essa equipe com excelência. Não existe fórmula mágica. O que existe é entender que nós temos produto, processo e pessoas. E que as pessoas são as molas propulsoras da organização. Quando bem tratado o processo de gerir gente, até um termo novo que está sendo usado agora, nós passamos aí por departamento pessoal, gerenciamento de RH, gestão de pessoas, hoje já está se usando o termo de gestão de gente. Por quê? Gente é o que vai fazer dar resultado. Então, um dos pilares da organização é exatamente manter pessoas motivadas. E aí, pessoas motivadas talvez seja o nosso grande desafio. Aí lá no slide 12 eu trouxe para vocês
estudos sobre o papel do gerente, né? Então ele veio de Fayol, que falou do processo administrativo, Chester, que falou das funções do executivo, olha lá, Herbert, que falou do processo decisório, Henry Mitzerberg, que fala do papel do gerente, Rosemary Stewart, processo decisório, Lutanz, que fala do desempenho, Andrew Groove, que fala dos princípios da administração de alta performance. E aí vocês vão ver que todo mundo quer alta performance. Mas o maior desafio está em fazer a equipe absorver esse novo conceito, né? Então, só para a gente entender, de acordo com o Bernard, ele falava que desenvolver, ou seja, quando a gente fala do executivo, desenvolver e manter um sistema de comunicação com a organização informal como estratégia e possibilidade da eficácia. Percebam, comunicação com a organização informal, desce lá, fala com os caras na hora do cafezinho, esse é o segredo. Sabe, o cara te fala muita coisa na hora que ele tá almoçando. E nós não estamos falando de fofoca, não. Estamos falando de coisa profissional. Você vai almoçar com ele e fala, cara, e aí, como é que tá a expedição? Ele fala, cara, esse caminhão que a gente tem, ele é pequeno, pesado, dá problema. A gente poderia melhorar ele. Se tivesse um caminhão maior, atendia 2 demandas. Enfim, eles são riquíssimos para nos mostrar como a gente consegue chegar lá. Aí Herbert fala do quê? Exatamente o que eu já abordei, falando da tomada de decisão. Uma boa tomada de decisão traz muito mais resultado, melhor resultado, eu tenho melhor condição de ação. Aí Henry vai falar dos 3 aspectos da empresa, olha lá, ó, decisões, relações humanas e processamento de informações. Gente, acreditem vocês ou não, ainda existem empresas que o cara usa, não estou falando que está errado, não estou falando que não tem que ter, mas o quadro de anúncio, para pensar você. Vamos pensar na faculdade. Você chegou na faculdade. Quantas vezes esse semestre você olhou no quadro de anúncios para ver a informação que tinha lá? Agora para pensar o seguinte. Quantas vezes você olhou o seu WhatsApp quando um amigo seu teve a informação e te passou? E o que você fez com essa informação? É isso que Henry falava. Que a gente tem que pensar no nosso processo de informação junto com pessoas e essa tomada de decisão. Aí Rosemary Stewart traz pra gente que nós temos ali exigências, depois de forma ampliada as nossas tomadas de decisões e a gente encontra também as restrições, e isso a gente tem que saber, esse é o papel do gerente, saber nadar nesse mundo de oportunidades e ameaças que existem nesse mundo que a gente está inserido. Aí Lutanz já diz que ele faz uma distinção muito legal quando ele fala, ó, gerente de sucesso e gerente eficazes, né? E aí a gente fala, o que é sucesso, né? Os gerentes eficazes nem sempre são aqueles que fazem as carreiras mais rápidas. Sucesso e eficácia dependem das prioridades dos gerentes. E qual é a sua prioridade? Lembra daquelas 3 regrinhas que eu já passei para vocês em sala de aula? Primeira coisa, não prometa quando você estiver feliz. O que pode acontecer? Tomada de decisão emocional. Se você não conseguir cumprir, você frustra a sua equipe. Jamais discuta se você estiver nervoso. Por quê? Tomada de decisão emocional. E jamais tome decisões tristes. Tomada de decisão emocional. É isso que ele traz, que para a gente pensar em gestão, a gente tem que realmente pensar no processo de eficácia. O que é eficácia? Entrega no tempo certo, com menos custo, e a entrega além. Então, quando eu penso em eficiência, produzir mais com menos, a grosso modo, não é isso? E eficaz, além dessa questão, entregar o objetivo e, se possível, além. Então, uma empresa eficiente e eficaz, ela entrega mais com menos e atende todos os seus objetivos. E hoje o nosso bate-papo foi sobre isso. Espero aí, nesse novo modelo, ter atendido vocês, ter esclarecido algumas coisas para vocês. E espero que daqui a pouco, se Deus quiser, acabe essa situação aí que a gente está de risco. E eu acho que agora é mais uma questão de responsabilidade. Não é uma questão de pânico, mas sim de a gente se responsabilizar pelo processo. Quanto menos aglomeração, menos a chance de aumento de risco. Enquanto estão discutindo aí produção de vacina, enfim, e vai dar tudo certo, tá bom? Confio em vocês, grande beijo e até a próxima. Valeu!